Eu convido agora os irmãos que abram suas Bíblias para o livro de Deuteronômio, capítulo 7 e verso 1. Deuteronômio, capítulo 7 e versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, e os aveus e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, dá-nos compreensão da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos entender a palavra do Senhor para a nossa edificação e o nosso crescimento espiritual. Senhor amado, que Tu nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra, que a Tua palavra adentre profundo de nossos corações, para que sejamos edificados com esta palavra. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Privilégios e responsabilidades. Privilégio, nós sabemos o que é privilégio. Privilégio é algo que nós não merecemos, mas recebemos. Nós somos escolhidos por Deus. Aquilo que nós não merecíamos de forma nenhuma, Deus nos escolheu para sermos seus filhos amados, a sua nação santa, o seu povo. Versículo 6 diz aqui do capítulo que nós lemos: porque tu és o povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosseis o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Esse é um grande privilégio. Quando nós olhamos para a nossa condição humana, quem nós somos, o que nós éramos, e agora o que nós somos? Somos povos separados para Deus, santos, santificados. Irmãos, eu não tenho palavras para expressar a quanta gratidão eu tenho por Deus me encontrar, sendo eu um perdido, afastado, abandonado, condenado ao inferno, e Ele me achou e me separou. E eu hoje sou privilegiado em poder fazer a sua obra. Eu não tenho qualidade nenhuma, humanamente falando, mas o Senhor me qualificou para a sua obra. E quando nós olhamos para privilégio, nós olhamos para a nossa vida, o que nós somos, e achamos em nós o que nós temos de bom para que Deus me escolha para fazer a sua obra. Não tínhamos nada, mas Ele olhou e viu dentro do profundo do meu coração e do vosso coração, um coração disponível, um coração desejoso de fazer a obra, e era exatamente isso que eu tinha. Eu dirigia uma mocidade na igreja católica de 50 jovens, e achava que tudo aquilo que eu estava fazendo era o bem melhor para mim, e achava que aquela era a única coisa que eu tinha que fazer. Mas um certo dia o Senhor me escolheu, Ele me chamou para si. Ele fez de mim mais do que eu era. Eu não servia a Deus, eu servia a homens. E Ele tinha o desejo de fazer de mim um servidor dEle, alguém que levasse a sua palavra, alguém que fosse em diferentes lugares, difíceis lugares, e levasse a palavra.
E é isso que nós temos feito ao longo dos 36 anos, ali naquele Rio Negro, subindo e descendo o rio. E não é fácil. A gente enfrenta sol, enfrenta chuva, enfrenta tempestade, enfrenta correntezas, cachoeiras, para chegar aonde tem uma alma que precisa de ouvir do Evangelho. Porque o Senhor me escolheu, o Senhor me separou, o Senhor me fez povo dele, me ajuntou, me uniu com ele, para que eu fizesse da mesma forma as pessoas que precisam ouvir. E para mim é um grande privilégio tal que eu não sei explicar o quanto eu sinto privilegiado em o Senhor me escolher. Eu cheguei numa igreja lá na Bahia, em Portão. O pastor era um morenão que dava os 3 de mim, eu acho. E o púlpito da igreja dele era um púlpito que eu não aparecia daqui de trás. E eu fiquei imaginando, será que é esse o meu lugar? Será que Deus me chamou mesmo para fazer essa obra? Eu me sinto tão pequeno. Eu me sinto tão, como disse Paulo, nascido fora de tempo. Mas sim, Ele me escolheu. Deus não escolhe o homem por estatura, nem pela aparência, nem pela cor, nem pela posição. Deus escolhe o homem pelo coração, que é disponível para servir. Então, sou privilegiado por isso. Resgatado da servidão. Nós éramos escravos. E escravo que não tínhamos liberdade nenhuma. Eu achava que eu tinha liberdade antes de aceitar Cristo como meu Salvador. Eu achava que eu era liberto para fazer tudo o que eu fazia. Mas, em resumindo tudo, chegando a uma conclusão, eu via que eu era apenas um escravo do diabo, servindo e fazendo a vontade dele. E não era isso que Deus queria de mim. Deus queria me libertar para que eu servisse a Ele, fosse um instrumento na mão dEle, para ser usado na obra dEle. O versículo 8 diz o seguinte, do capítulo 7 de Deuteronômio: mas porque o Senhor vos amava e, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E nós saímos do poder de Satanás. E hoje nós estamos libertos, graças ao Senhor. Nós não pertencemos a Ele, nós não servimos a Ele, mas nós servimos ao Senhor. Ele nos tirou dali da escravidão para sermos libertos, libertos não para fazer o que queremos, mas a vontade de Deus, a vontade dEle, obedecer e ir aonde Ele nos mandar ir. Digno de uma aliança com Deus, é um privilégio. Antes nós não tínhamos esse privilégio, hoje nós somos dignos de uma aliança com Deus. Versículo 9: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus é fiel para conosco, irmãos. Deus, Ele nos deu esse privilégio de termos uma aliança
com Ele. E essa aliança, ela nunca termina, porque o nosso Deus é fiel. E é um grande privilégio da nossa parte saber disso, que quando o Senhor fez aliança conosco, termos o direito de termos essa aliança com Ele, nós sabemos que nunca vai acabar, porque o Senhor, o nosso Senhor, é fiel. Favorecidos sobremaneira, versículo 14. Benditos serão mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Irmãos, nós somos favorecidos por Deus em tudo na nossa vida. Se eu fosse contar as bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida, tem vezes que eu fico envergonhado, quando eu fico até um pouco apreensivo, pensando, e agora? O que eu vou fazer? O que vai acontecer? E de repente Deus se mostra, o Deus compassivo, o Deus misericordioso, o Deus benevolente, o Deus que cumpre a sua promessa. Quando Ele disse, eu não te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Na caminhada, na jornada, nós esquecemos disso e muitas vezes desesperamos. E eu tenho chorado, tenho derramado minhas lágrimas em ver que eu não estou sozinho, mas que Deus está conosco. Deus está ali do meu lado, Deus está me ajudando, Deus está me protegendo, Deus está me guardando. Deus tem cumprido com a sua palavra, como Ele disse aqui. Não há nada impossível para aquele que entrega a sua vida para o Senhor e serve a Ele de coração. Eu não sou enviado por homens, sou chamado por Deus para o ministério. E desde aquele dia que Deus me chamou para esse ministério e me mandou para o Alto Rio Negro, Ele disse, eu vou contigo. Eu vou estar contigo em todos os momentos da tua vida. Eu não vou te abandonar nunca. E isso é verdade. Honrado por sua presença, é a coisa melhor que nós podemos ter na nossa vida. Não há nada mais gratificante em saber que Deus está presente conosco em todos os lugares que nós estivermos. Versículo 21 do capítulo 7 que nós lemos. Não te espante de diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. É verdade. A certa vez eu estava viajando, eu e meu filho e mais o meu sobrinho, indo para a comunidade realizar um trabalho. Nós íamos na margem do rio e começou uma tempestade, uma grande tempestade. E a nossa embarcação para aquela tempestade era muito pequena. E eu sentado ali do lado da máquina, e o meu filho lá dirigindo o barco. Tinha hora que ele olhava lá de cima assim para mim, eu via que o barco levantava. Ele olhava para mim assustado e eu dizia para ele, aguenta firme. E eu só sabia de uma coisa, Deus estava ali conosco. Assim como Ele estava ali na polpa daquele barco, com os seus discípulos, eu sabia que Ele estava ali. E eu sabia também que Ele ia providenciar um livramento. E nós fomos enfrentando aquelas ondas ao ponto de naufragar, até que chegamos numa ressaca onde nós entramos e
ficou o rio bem calmo. E meu filho olhou para mim e disse: poxa, mas foi por pouco. Se não fosse o nosso Deus, nós não teríamos aguentado. Mas o Senhor segurou a embarcação. É por isso que nós temos que pensar que somos honrados por sua presença nas nossas vidas. Se Ele não tiver na nossa embarcação, se Ele não tiver no nosso carro, se Ele não tiver na nossa casa, se Ele não tiver na nossa vida, estamos perdidos. Mas com Ele, nós somos muito mais do que vencedores. Alguém vence somente, e nós somos mais que vencedores. Revestido com forças dadas por Deus. Isso nós precisamos a cada dia da nossa vida. Tem dias que nós queremos desfalecer. Tem dias que nós não temos mais como continuar. Mas nós confiamos nele. E ele prova que as promessas dele, ele nunca falhou em nenhuma. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Sempre ele cumpre. E essa é uma santa verdade. Versículo 24. Entregar-te-ei também nas mãos dos seus reis, para que apagueis o nome deles debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te, até que os destruas. Ninguém pode ser maior do que nós se Deus está conosco. Ninguém pode nos vencer se o Senhor está conosco. Irmãos, saiba de uma coisa, nós nos deparamos com situações que nós achamos que chegou ali o limite. Daqui eu não garanto mais, daqui eu não posso mais. E agora, qual será o meu fim? E o Senhor vai provar que Ele está conosco. E se Ele está conosco, ninguém pode nos resistir. Porque o Senhor, o nosso Senhor, Ele é soberano. Não tem quem se compare com Ele. Não tem ninguém maior do que Ele. Nós somos pequenos, mas Ele é grande. E capacitado para nos ajudar. As responsabilidades. Não devemos fazer compromissos. Irmãos, a nossa única responsabilidade é com Deus. Hoje eu entendi uma coisa, que o que pega no arado não pode olhar para trás. O que está correndo não pode olhar para ver se o outro vem chegando perto. Continue correndo. Porque a nossa responsabilidade é com Deus. E nós não podemos servir a dois senhores, somente a um. Ou nós obedecemos a Ele, ou nós nos damos mal. A nossa responsabilidade é somente com Ele, unicamente com Ele. Versículo 2 e 3 do capítulo 7. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com eles aliança, nem terás piedade deles, nem contrariarás matrimônio com os filhos
dessas nações, não dará tuas filhas a seus filhos, nem tomarás tuas filhas para teus filhos. Esse é um compromisso com Deus. Somente honrar a Deus. Tem coisas na vida que nós queremos fazer, mas quando nós olhamos qual é a nossa responsabilidade como salvo, qual é a nossa responsabilidade como servo, é obedecer ao Senhor e fazer unicamente a vontade dEle. É uma responsabilidade. Servir ao Senhor é uma grande responsabilidade de obedecer e fazer exatamente aquilo que Ele quer que façamos. Devemos acabar com qualquer idolatria na nossa vida. Certa vez eu perguntei para um jovem na nossa igreja se ele era idólatra. De jeito nenhum. Eu já deixei há muito tempo a minha idolatria. Hoje não vou mais na igreja católica. Na minha casa não tem imagem de escultura. Ele disse, olha, mas pode ter um ídolo na tua casa ou com você, que você nem percebe que você é um idólatra. O que se faz primeiramente quando você levanta? Ser sincero. Primeiramente eu vou ver se tem alguma mensagem no Facebook ou no WhatsApp. O que mais? Daí eu levanto, oro, levanto e vou fazer o que eu tenho que fazer. Você está vendo? Você fica quantas horas olhando no seu celular e navegando na internet? Ele disse, é sempre. Tem vezes que até eu caminhando vou aproveitando de fazer. Isso é um ídolo na sua vida, você sabia disso? Tudo que nós colocamos antes de Deus se torna um ídolo na nossa vida e muitas vezes nós nem sabemos. E a palavra de Deus diz que nós temos que nos desfazer dos ídolos, que muitas vezes se torna transtorno na nossa vida, obstáculo que nem nós podemos passar para frente. Nós temos que ter um certo cuidado quando nós assumimos uma responsabilidade com Deus. Não devemos nos desviar de sua palavra. Nunca fuja de atentar para a palavra de Deus. Porque essa palavra é a palavra que nos leva a continuar. Versículo 11 e 12. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te ordeno cumprir. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem, nem mulher, estéril, nem entre os teus animais. É bênção na nossa vida. A palavra de Deus, ela é tudo para nós. Eu li o 14, eu vou ler o 12. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre juramento a teus pais. Se nós guardar a palavra do Senhor, não desviar dessa palavra. Tem umas igrejas no Rio Negro, entre aspas, que não estão mais usando a Bíblia. Eles dizem que a Bíblia não é mais muito necessário, que Deus precisa de louvor. E esse louvor que eles cantam é louvor de adoração, não a Deus.
É aquilo que a palavra de Deus diz: me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. A gente passa naquelas igrejas e vê aquela multidão de pessoas ali, dançando e cantando. O que vai lá na frente para ler um versículo apenas, só para dizer que não está usando a Bíblia, ele vai lá de bermuda, uma camiseta, um bonezinho, muitas vezes até de bico para trás, e o resto é só louvor. O que estão fazendo com essa palavra que está dizendo para nós aqui? E nós não devemos afastar da palavra de Deus. A palavra de Deus é prioridade na nossa vida. Ela é a base fundamental da nossa estrutura espiritual. Se nós não usar essa Bíblia na nossa vida, o que vai ser de nós? O que vamos falar? O que vamos levar? O qual vai ser a nossa edificação? A palavra de Deus, ela nunca tem que ser esquecida por nós, mas na nossa vida em prioridade. Primeiramente, antes de tudo, ler a palavra, porque essa palavra ela vai nos edificar espiritualmente. É com essa palavra que nós levamos a mensagem salvadora de Jesus lá aos confins da terra. Como eu vou chegar com uma pessoa que não conhece Jesus, que não é salva, e falar sobre salvação para aquela pessoa, falar sobre Jesus para aquela pessoa, se eu não conheço a palavra de Deus? Conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. É por meio da palavra que nós fomos libertos e que as almas vão ser libertas. É por isso que essa palavra, ela não tem que se afastar de nós. Nós não temos que nos afastar dela, mas guardar em nossos corações, para que sempre nós possamos obedecer e agradar a Deus com as nossas vidas. Irmãos, nós somos privilegiados em ter essa palavra ainda em nossas mãos. Vai chegar um dia que nós não vamos poder mais ler essa palavra. E eu espero que cada um de nós leve a sério a palavra de Deus, sabendo que você é privilegiado, sabendo que você tem uma responsabilidade com Deus, de fazer exatamente aquilo que Ele quer que nós façamos. Amém, irmãos? Continue orando por nós, irmãos. Eu preciso muito da oração dos irmãos. Eu sou diabético e eu preciso da proteção e do cuidado de Deus na minha vida. Em todo lugar que eu ando, é difícil a situação, mas Deus é fiel. Deus, Ele tem ouvido as orações dos irmãos, e a oração do justo vale muito diante de Deus, eu tenho fé nisso. Eu estava pregando em Vitória da Conquista uma certa vez, e eu saindo dali, os irmãos estavam na porta para cumprimentar, eu fiquei lá na porta, e chegou uma senhora de idade comigo já, mais ou menos 80 anos, ela me abraçou fortemente, ela disse: tudo que eu posso fazer pelo Senhor é orar. Diga, irmã, é isso que eu preciso. É oração que eu preciso. É oração que nós precisamos quando nós estamos viajando. É oração que nós precisamos quando estamos pregando a palavra. É oração que nós precisamos quando estamos em nossa casa.
É a oração que precisamos quando nós estamos dormindo. É a oração que nós precisamos em todos os momentos da nossa vida. Por isso eu peço, orem por nós. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor amado.